Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. Enfim, chegamos no último capítulo da carta aos Hebreus. E vamos estudar alguns versículos desse último capítulo da carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós faremos a leitura a partir do primeiro versículo. Prepara seu coração, vamos cantar esse louvor, para que o nosso coração esteja preparado para a gente ouvir o que Deus deseja falar conosco nessa noite. Em tuas mãos, Senhor. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, cante comigo. Coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Vamos então à palavra. Hebreus 13, encontraram o texto? Diz assim, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Antes de fazermos a leitura, eu quero apenas lembrar os irmãos que o capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. Capítulo 11 de Hebreus fala dos heróis da fé. O capítulo 12 fala sobre o encorajamento da fé. Capítulo 12 fala do encorajamento da fé. E o capítulo 13 fala das evidências da fé. Por isso, nessa noite, eu vou deixar um tema, para que quando o nosso querido irmão Márcio, lá de Teresópolis, for editar o vídeo e colocar no YouTube, e quem quiser tem os cultos, pregações da igreja no canal do YouTube, eu vou deixar um tema para ficar bem estampado. O tema desse estudo de hoje nós vamos chamar de evidências reais de alguém que nasceu de novo. Repita comigo o que vai ser o estudo de hoje. Evidências reais de alguém que nasceu de novo. Quais evidências de alguém que nasceu de novo? Como eu consigo identificar um verdadeiro salvo? Como consigo identificar alguém que realmente nasceu de novo? Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao 6. Vamos ler a palavra, diz assim: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos ler todos juntos o versículo 6, numa só voz. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei
o que me possa fazer o homem. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da tua santa palavra, e nós pedimos ao Senhor a iluminação. Senhor, tu conhece as nossas limitações, e o quanto nós somos carentes da tua ajuda, para compreendermos a tua palavra. Ilumina nosso entendimento, que somente, Senhor, a tua voz seja ouvida neste lugar, e que somente o teu nome seja glorificado. É a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado, Tainá. Vamos falar então, vamos estudar a palavra de Deus, dentro desta temática das evidências reais de alguém que nasceu de novo. O autor aos Hebreus, enfim, Rômulo, chega no capítulo 13, é o último capítulo da carta. A carta que mais parece um sermão do que propriamente dito uma carta. E ele vai então trazer algumas observações muito importantes, e eu gostaria muito mesmo da sua atenção, porque tem coisas muito valiosas aqui nesse texto. A carta no capítulo 13, a partir do versículo 1, Gabriela, no versículo 1, ele diz assim: permaneça. É importante a gente dar ênfase e estar muito atento a cada detalhe da Bíblia. A cada palavra ela tem sentido. Quando ele diz permaneça, é para ficar firme. Talvez alguns já tenham tido esmurecido e voltado no que diz respeito ao que ele vai falar. Por isso que ele diz: permaneça. Permaneça o quê? A caridade fraternal. Deixa eu explicar. Pastor, o que é isso? O que é tão importante que ele diz que a igreja tem que permanecer? Caridade fraternal. Caridade, irmãos, é amor em ação. Amor na prática. Ele diz que nós temos que permanecer com a caridade fraternal. Fraternal vem de fraterno, de irmãos. O que ele está dizendo é que se nós somos realmente nascidos de novo, se nós realmente nascemos de novo, uma das evidências de que nós nascemos de novo, é que nós vamos procurar a viver de maneira fraternal com os nossos irmãos, ou seja, viver em união. O que diz a palavra de Deus no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E viver fraternalmente não é nada fácil, gente, porque nós estamos numa comunidade onde nós temos pessoas que pensam diferente, têm opiniões diferentes, têm gostos diferentes, e viver no meio disso, às vezes gera conflitos, tensões, e o que não falta no meio de nós, igreja, é situações que nos perturbam, que nos entristecem. Às vezes nós somos entristecidos aqui dentro, feridos aqui dentro, magoados aqui dentro, angustiados aqui dentro, mas o amor de Deus, que é derramado pelo Espírito em nossos corações, ele nos capacita a viver fraternalmente. O que vai me identificar como um salvo? É este amor que me faz suportar, de repente, coisas que me ferem, que me machucam, que me magoam. É o que Jesus já ensinou há muito tempo. Dá outra face, caminha mais uma milha, suporta, perdoa, aguenta. Você vai chegar no céu com esta pessoa. Tem alguém me entendendo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Então não tem como esse negócio de vou virar a cara para ela, vou virar a cara. Não. O amor fraterno tem que permanecer. Eu tenho que me esforçar para viver em paz com os meus irmãos, com as minhas irmãs, mesmo com as diferenças, mesmo às vezes pisando no meu calo, eu vou ter que aguentar, perdoar, suportar, porque eu quero morar no céu, e eu não posso deixar brotar raiz de amargura no meu coração, eu não posso deixar brotar sentimentos ruins na minha alma, eu não posso deixar brotar coisas ruins que vão impedir a glória de Deus na minha vida. Então eu tenho que fazer o quê? Permaneça a caridade fraternal. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso é uma evidência de um salvo.
Nem todo mundo vai gostar da gente, nem todo mundo vai com a gente, nem todo mundo vai gostar do que a gente, da nossa forma de ser. Mas mesmo assim, isso não pode impedir a gente de permanecer na caridade fraternal. É por isso que eu vou para a Bíblia e vou ler alguns textos com vocês. Gabriela, me ajude aí. Hoje é estudo bíblico. Romanos capítulo de número 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu não vou correr não, tá, irmãos? Quando chegar meu horário aqui, eu paro. Pode deixar que eu não vou atravessar o horário não, porque eu sei que alguns irmãos têm seus compromissos. Romanos capítulo 12, versículo 9, diz assim: o amor seja não fingido. Não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É isso mesmo que está na sua Bíblia? Amai-vos cordialmente. Isso é amor fraterno, é cordialidade, é respeito mútuo. Mesmo que eu possa não concordar com o jeito de ser de alguém, mas eu respeito. Eu tenho certo, né? Então, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, ou seja, é honrando uns aos outros, é preferindo dar honra ao outro, não esperando do outro alguma coisa, esperando de mim. Eu só vou perdoar se ela me pedir perdão. Não, dá essa honra, perdoa, porque quem vai ser abençoado é você, quem vai ser curado é você, quem vai ser sarado é você, quem vai ser cheio do Espírito Santo é você. Então às vezes a gente tem que suportar, tem que aguentar. E aí o autor dos Hebreus tem outros textos muito interessantes, por exemplo, 1 Tessalonicenses, Gabriela, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo, esse assunto é muito interessante, é pena que eu tenho que só dar uma passadinha rápida por ele. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, olha o que diz o texto no versículo de número 9 e no versículo de número 10, diz assim: quanto porém a caridade fraternal, olha, quanto à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Não é que vos mordeis uns aos outros, é que vos ameis uns aos outros. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Olha o que diz versículo de número 10, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos, porém, que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais, nesse amor fraterno, neste elo de união, de comunhão. Eu posso até não concordar com a irmã, eu posso até não gostar da forma dela se vestir, eu posso até não gostar da cor que ela escolhe para suas roupas, não importa, isso não vai criar uma barreira entre nós, isso não vai criar uma separação. O diabo não vai construir fortalezas dentro da igreja, não, todas elas vão ser desmontadas pelo amor. É uma mão estendida que quebra a barreira, é um abraço que quebra a barreira. Quem está me entendendo o que eu estou pregando aqui? Às vezes o diabo tenta construir muralhas, barreiras entre nós, de separação, mas o amor desfaz tudo isso. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando? É isso, irmãos. Por isso que o Hebreus diz, isso é a evidência, permaneça entre vós o amor fraternal. Não gosto daquela irmã, ela é muito altiva, quando ela canta eu não dou glória a Deus. Pare com isso, isso é coisa de gente matura, isso é coisa de gente que parece que está no berçário ainda da igreja. Saia, você já era para estar comendo comida forte, já era para estar dando glória. Você não dá glória a Deus para quem está cantando, você não dá glória a Deus para quem está cantando, você não dá glória a Deus para quem está pregando, você dá glória a Deus para Deus, você dá o louvor para Deus, tua exaltação é para Deus. Não importa quem esteja cantando, eu estou adorando a Jesus. Não importa quem esteja pregando, eu estou adorando Jesus. Não importa quem esteja tocando, é um amor fraterno. E mesmo assim a gente tem que aprender. Olha o que diz 1 Pedro, o último versículo que eu vou dar. Primeira carta de Pedro, coloca para a gente aí, no capítulo de número 1. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 22. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 22. Olha o que diz a carta, olha o que diz esse texto. Diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade. A verdade é a palavra, para caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente
ardentemente uns aos outros com um coração puro. E aí no versículo 23 ele diz assim: sendo de novo gerados, porque isso é um sinal de alguém que nasceu de novo. Não é amar com falsidade não. Sabe, dá um sorriso aqui e ali fora está apunhalando pelas costas. Isso é coisa do inimigo. Isso é coisa de gente que não nasceu de novo. Isso é coisa de gente inconverso, que ainda não teve uma transformação de vida. Agora quem nasceu de novo vai amar com sinceridade, vai amar com pureza, vai amar com verdade, vai amar, está aqui, a carta de Pedro está dizendo, com verdade e ardentemente. Então tem muita gente que acha que nasceu de novo, ainda não nasceu. E uma das evidências que a gente não nasceu de novo é que eu não falo com fulano, não toco bestando, não troco bestando, não viro para a cara para ela, não vou com a cara dela, não vou com a cara do outro, não vou com a cara daquele, não vou com a cara dessa, não falo com ela, se ela passar por me ouvir as costas. Então... E quando chegar no céu? Vamos imaginar no céu. Não acredito. Ela veio. Sangue de Jesus tem poder. Não vai ter, não vai ser como, não vai, é impossível. É impossível. Então o que a gente tem que vencer, a gente tem que vencer aqui. O que a gente tem que perdoar, a gente tem que perdoar aqui. O que a gente tem que botar para fora de sentimentos ruins, a gente tem que fazer agora. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? É agora, é vencer sentimentos ruins, e às vezes esses sentimentos vão brotando, vão criando raiz de amargura, e vai neutralizando aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que Hebreus 13, eu volto lá em Hebreus 13, uma das evidências de alguém que nasceu de novo, é exatamente permanecer na caridade fraternal. Quem aqui nessa noite tem permanecido na caridade fraternal? Não importa, não, eu só falo quem fala comigo, eu só... Não. Caridade fraternal é que nós somos filhos de um mesmo Pai. E se somos filhos de um mesmo Pai, que é Deus, nós somos todos irmãos. Independente da nossa classe econômica, independente da nossa cor de pele, independente do nosso nível de intelectualidade, independente se um tem um carro melhor, outro tem um carro mais simples, outro nem tem um carro, tem a bicicleta, tem gente que nem a bicicleta tem, mas isso não nos impede de sermos irmãos em Cristo. Isso não nos impede de amar uns aos outros, isso não nos impede de perdoar uns aos outros, isso não nos impede de abraçar uns aos outros, de ajudar uns aos outros. Permaneça na caridade fraternal, permaneça. Isso evidencia que você é um salvo. Só isso, pastor, que evidencia que eu sou salvo? Então eu estou bem. Não, peraí, vamos para o versículo 2. Outra evidência é o amor também pelos que estão de fora. Diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, o que diz aí? Alguns não o sabendo, hospedaram anjos. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Se a gente não conhecer um pouquinho o contexto histórico, nós vamos ter dificuldades. Naquele tempo do Novo Testamento, as hospedarias, que chamamos hoje de hotéis, resorts, pousadas, as hospedarias da época, eram frequentadas na maioria das vezes por pessoas de índole ruins. Eram assaltantes, prostitutas. A maioria das hospedarias eram casas de prostitutas. É só lembrar de Raabe. A casa de Raabe era uma hospedaria, era uma casa de prostituta. E isso era muito comum no Novo Testamento também. A hospedaria nunca era um bom lugar para um crente estar, mas era o único lugar que de repente alguém que vinha de fora pudesse se hospedar. Então o autor, os Hebreus, percebendo que muitos irmãos itinerantes que vinham pregar na igreja, e a igreja era em casas, vinham de longe, ousavam ficar dormindo na rua, ao relento, porque não queriam ir para as hospedarias que eram muito pesadas, o clima lá não era muito bom. Então ele está dizendo: abrigue esses irmãos, acolha eles. Muitos desses
que ele está dizendo, não se esqueça da hospitalidade, muitos tinham perdido a sua casa, porque eram crentes, eram despejados, a casa era confiscada, e eles ficavam ao relento. E aí o autor aos Hebreus está dizendo, uma evidência de que alguém é salvo, é a preocupação pelo próximo. Eu vou te ajudar. Lá em Petrópolis, os irmãos abriram a porta de casa, e muitos que perderam casa, foram abrigados, sabe onde? Na casa de outros irmãos. Famílias inteiras foram abrigadas, porque não tinham para onde ir. Aí os irmãos viveram isso aqui. Homens e mulheres que nasceram de novo, vem para minha casa, tem um quartinho aqui, nós vamos arrumar. Vocês ficam aqui o tempo que for necessário, para que vocês possam arrumar a vida de vocês. Isso é hospedar, isso é abraçar. E o autor diz assim, faça isso com amor, porque lá no passado, Abraão, Ló e tantos outros hospedaram pessoas achando que era gente normal, e não era, eram anjos que entraram dentro de casa. Abraão abriu a porta e hospedou anjos sem saber. Na verdade, se você for lá em Gênesis 18, Abraão não hospedou apenas anjos, Abraão hospedou 2 anjos, e o próprio Senhor Jesus entrou dentro da casa de Abraão. Quem pode dizer glória a Deus? Oh, aleluia! Isso é hospedar, é abrir o coração. É claro que nesse contexto do Novo Testamento havia necessidade, eles precisavam de ser ajudados, hospedados por pessoas, porque as hospedarias não facilitavam, não ajudavam. Hoje a gente vive um contexto muito diferente. Abrir a porta da nossa casa para receber alguém dentro da nossa casa, precisa de muita sabedoria, de muito discernimento. Hoje particularmente eu, pastor Luciano, prefiro, ao receber alguém que vem de fora pregar, eu prefiro alugar uma pousada, um hotel, e deixar lá o casal bem acomodado na pousada, no hotel. Então hoje a gente vive um contexto diferente. Naquele tempo não havia esses privilégios. Então ele faz um apelo à igreja: abraça o estrangeiro, abraça o desabrigado, abraça aquele que está vindo de fora para trazer uma palavra. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Então o amor pelos outros é uma evidência de alguém que nasceu de novo. Amor pelos outros. Pastor, eu não posso ajudar muito não, mas eu vou dar um pacote de fralda para ajudar os irmãos lá. Eu não posso ajudar muito não, mas uma cesta básica eu vou ajudar. Eu não posso ajudar muito não, mas pode contar que o óleo eu vou dar, o leite em pó. Quando a gente fez o apelo para socorrer os irmãos de Petrópolis, teve muita gente que nasceu de novo, que disse: eu não tenho muito não, pastor, mas o que eu tenho eu vou ajudar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu lembro em Teresópolis eu lembro, eu trabalhei muito tempo na igreja de Teresópolis, e eu lembro que houve uma necessidade dessas em Teresópolis, uma época em que nós precisávamos de doações, irmãos, doações, para ajudar famílias, que lá em Teresópolis também acontece muito desses desastres. E eu lembro que uma irmã pobrinha, diácono Carlos, pobrinha, o pastor fez o apelo, dizendo quem pode ajudar, trazendo alimentos para ajudar essas famílias. Eu lembro que me parece que era no Morro do Perpétuo, que caiu uma grande barreira que matou muitas pessoas, e o pastor, se eu não estou equivocado, fez um apelo. E eu lembro que uma das irmãs, muito pobrinha, muito simplesinha, era eu que era responsável de recolher, né, as doações, e ela me procurou e disse: diácono Luciano, na época eu era diácono, e ela veio com um pouquinho de arroz embrulhado num saquinho. Ela disse: pastor diácono Luciano, eu não tenho muito não, mas eu tirei um pouco do meu arroz e botei um pouquinho e dividi, o senhor leva, porque o que eu tenho. Irmão, isso é nascer de novo. Quem pode dizer glória a Deus aí? Evidência de alguém que nasceu de novo. Vamos continuar, versículo de número 3, uma outra evidência de alguém que nasceu de novo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz uma outra evidência: lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Ele vai falar sobre os presos, não é dos presos ímpios, eram os presos crentes, servos de Deus, que foram presos. Você conhece a história do Novo Testamento? Pedro foi preso, a igreja orava para que Pedro fosse livre. Paulo foi preso várias vezes. Os crentes eram presos. Os crentes eram levados para prisões e apanhavam. Paulo foi várias vezes açoitado com varas.
Então ele está dizendo assim, que nós temos que lembrar desses presos. Quais os presos? Os presos crentes, os presos que foram aprisionados, e que às vezes nas prisões do Novo Testamento, não tinham sequer um agasalho na prisão, não tinha roupa, não tinha o que tem hoje. Hoje na prisão tem lá, tem nutricionista, preso tem até nutricionista hoje, preso talvez come melhor do que um assalariado aqui fora hoje, mas naquela época não, irmãos, não, preso não tinha nutricionista, não tinha comida de manhã, de tarde, à noite, não, preso não tinha médico, não, ficava na prisão, e era a sociedade que tinha que ir lá levar alguma coisa para o preso, levar uma roupa, levar uma capa, levar um remédio, levar uma comida. E aí tinham muitos crentes que, por causa da fé, por causa da fidelidade a Deus, tinham perdido tudo e estavam presos. Aí o autor aos Hebreus diz: não esquece deles não. Uma evidência de alguém que nasceu de novo é amor por aqueles que estão sofrendo, amor por aqueles que por causa do Cristo vivo estão padecendo. Lembrai-vos dos presos. Nós estamos livres, mas nós não podemos esquecer, irmãos, de que, pastor? Da igreja que está sendo perseguida na China, na Coreia do Norte, no Paquistão, na Índia, na Angola, por esses mundos afora, tem uma igreja sendo perseguida, e nós estamos livres, nós temos a porta aberta, podemos pregar, mas nós não podemos esquecer que tem crente preso, tem crente sendo maltratado, tem crente sendo açoitado, tem crente sendo morto, e a igreja do Senhor, nós em Jesus, não podemos esquecer disso. Isso é um sinal de alguém que nasceu de novo, sente compaixão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. É sentir como nós mesmos. Lembra, eu lembro de Paulo, que eu vou mostrar para você um episódio. Quando Paulo foi preso e açoitado, abre a tua Bíblia, por favor. Abre a tua Bíblia. Eu vou usar um texto aqui, em Atos capítulo 16, Gabriela, bota para a gente aí. Atos 16. O texto diz que Paulo foi açoitado, Paulo e Silas. Olha o que diz Atos 16, versículo de número 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. O que é isso, pastor? Lembra do carcereiro que prendeu Paulo no cárcere interior? Ia perto da meia-noite, o que Paulo e Silas faziam? Oravam e cantavam. De repente veio um terremoto, as prisões se abriram, ele achou que os presos tinham fugido, e a sentença para ele seria de morte, e antes que houvesse uma sentença de morte, ele vai tentar tirar sua própria vida, num ato insano. E Paulo, ao vê-lo tentando tirar sua vida, diz: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E aí ele, tremendo, chega até perto de Paulo e diz: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Aquele homem entregou a sua vida a Jesus. E o que ele fez com Paulo depois que ele entrega a sua vida? Ele vai lavar os vergões. Olha o que diz o texto, Gabriela. É o versículo 32. Diz o texto, 33. Diz assim: e tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Vem cá, meu filho, vem cá. Agora eu sou crente igual vocês, e eu não vou deixar vocês presos, machucados assim não. Eu tenho remédio, eu vou aplicar o remédio, eu vou limpar esses ferimentos. Irmão, crente que nasceu de novo é curador, crente que nasceu de novo é bálsamo. Ah, meu Deus do céu, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Crente que nasceu de novo é usado por Deus para curar, para sarar, para restaurar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Crente que não nasceu de novo fere, machuca, magoa, mas o crente que nasceu de novo, ele é curador, ele é sarador, ele é bálsamo, ele é pacificador, ele apaga incêndio em vez de criar incêndio. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Crente que nasceu de novo. Uma evidência de um crente que nasceu de novo é amor pelos que sofrem. Ele é curador, ele é sarador. Vamos voltar lá em Hebreus. Hebreus capítulo de número 13. Uma outra evidência de um crente que nasceu de novo está no capítulo 13 de Hebreus, versículo 4. Vamos ler todos juntos?
venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus, mais uma evidência de alguém que nasceu de novo. Ele tem amor pela sua família, em especial pela esposa. Ele diz assim, venerado. Venerado é um termo que significa honrado. Seja entre todos, ou seja, não há exceção. É entre todos o matrimônio. E parece que ele está apontando mais direcionado para os homens, no intuito de dizer assim, cuida da tua esposa, porque quem nasceu de novo, cuida bem da sua casa. Não, vou repetir. Quem nasceu de novo, cuida bem da sua casa. Venerado seja entre todos o matrimônio, leito sem mácula. Alguém pode dizer, pastor, o que significa isso? Ele diz que o leito fala da cama conjugal, da cama do casal, mas fala no sentido de intimidade. Seja sem mácula. O que significa isso? O próprio contexto nos responde. O próprio contexto. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. O que ele está querendo dizer? Quem nasceu de novo, não vai trair a sua esposa. Quem nasceu de novo, vai honrar o casal. Vai honrar o voto que fez. Vai honrar o casamento. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Quem nasceu de novo não vai se dar à prostituição, não vai se dar a prostituição, seria no termo porneia, seria ao adultério, ao sexo fora do casamento. Quem nasceu de novo, não, quem nasceu de novo vai resistir a essas tentações do inimigo, não vai viver nessa prática. Quem nasceu de novo só tem uma mulher. Quem nasceu de novo não vai se entregar à poligamia, ter 2, 3, 4, não, isso era quando era do mundo, perdido. Depois que nasce de novo, uma só é suficiente. Oh, aleluia, quem pode dizer glória a Deus aí? Seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então haverá um julgamento. Pode fazer, pode viver, pode continuar, é prazeroso, a prostituição é prazerosa, a prostituição pode trazer algum tipo de... Mas saiba de uma coisa, o juízo de Deus virá, o castigo de Deus virá. Lembra de Davi? Davi decidiu fazer o quê? Adulterar. E adulterar e ainda assassinar o próprio marido da mulher. E aí o que aconteceu? Deus chega para Davi e diz, a espada nunca sairá da tua casa. Tu vai carregar por toda a vida a consequência da tua atitude insensata. Então, a gente precisa pensar bem que toda ação gera uma reação, que toda ação gera uma consequência. Então a gente precisa pensar bem, que a palavra de Deus diz que o leito deve ser sem mácula, puro, santo. Eu devo ser homem de uma única mulher, e os homens que estão aqui, maridos de uma única mulher, e as mulheres, esposas de um único homem. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E outra coisa, irmão, é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Não é homem para homem, mulher para mulher. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Porém, aos que se dão à prostituição, que foge essa norma, que foge desse contexto e entra pelo caminho da prostituição, que seria o que, pastor? O homossexualismo, o lesbianismo, poliganismo e por aí vai, essas vias alternativas, Deus vai julgar, Deus vai cuidar, Deus vai... irmão, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus aí. Então, cuida bem da tua esposa, cuida bem do teu casamento. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Cuida bem do teu esposo, cuida bem da tua esposa, porque isto é mandamento de Deus. E quem nasceu de novo, cuida bem mesmo. Quem nasceu de novo, zela mesmo. Quem nasceu de novo, respeita, venera, ama. Quem nasceu de novo, cuida. E quem não nasceu de novo, é cruz, irmão, pesada.
cruz pesada. Ter um marido inconverso é cruz pesada. Marido que não fala a mesma língua do céu, que não caminha no mesmo caminho do céu, que não tem a oração e a palavra como prática de vida, é uma cruz pesada, irmão. É uma cruz pesada. É uma cruz pesada. Andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo, diz Amós. É pesado. Venenado seja entre todos um matrimônio, leito sem mar. Cuidado, porém os que se dão à prostituição, isso serve também para os jovens. Prostituição também se fala de fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. Sexo entre duas pessoas que não são oficialmente casadas, legalmente casadas, espiritualmente casadas. Quem faz isso? A Bíblia chama de prostituição. E Deus julga. Deus julga. As consequências vêm, são nefastas. Nefastas. É prazeroso, é gostoso, é bom, mas as consequências são dolorosas. Por isso, seja fiel ao Senhor. Resista ao pecado. Quem está me ouvindo que eu estou pregando, diga glória a Deus, hein? Só para você ter uma ideia, olha o que diz Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 5. Você está pensando que o negócio está difícil hoje? Não, sempre teve difícil. E não, pastor, hoje a coisa está feia, pastor. A coisa hoje está desenfreada. Então, deixa eu mostrar para você, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Bota para mim na tela, Gabi. Olha o que Paulo escreve à igreja de Corinto. Geralmente, se ouve, eu estou ouvindo, que há entre vós o quê? Fornicação. O pastor da igreja ficou sabendo que tem gente em fornicação dentro da igreja. Eu estou ouvindo que tem gente em fornicação dentro da igreja. Fornicação tal, se existem níveis de fornicação, esse aqui parece que estava no último. Fornicação tal, que nem entre os gentios é comum, nem entre as pessoas do mundo é comum. Por quê? Porque o cara estava fornicando com a própria mulher do pai, com a madrasta. Pastor, ele estava dentro da igreja de Corinto, ceando e tudo, cantando os louvores e tudo. Eu acredito que ele até profetizava e pegava fogo lá na igreja. Mas chegaram para o pastor da igreja e falaram: olha, ele tem um caso com a madrasta. E pelo que parece, o pai era vivo. E Paulo fica então assustado, diz: eu nunca vi isso, nem no mundo ímpio, quanto mais dentro da igreja. Aí ele diz assim no versículo 2: estáis inchados, porque a igreja de Corinto era uma igreja altiva, né? Nós temos os dons, nós somos cheios do Espírito, a nossa igreja é a pentecostal top. Estáis inchados. Vocês dizem ser tão cheios, mas vocês estão inchados, porque uma coisa é estar cheio, outra coisa é estar inchado. Tem muita gente que está cheio do Espírito, tem muita gente inchado. Isso veio do céu. Vós estáis inchados. E por que eles estavam inchados? Porque ninguém se entristecia com aquela situação, e ninguém tinha coragem de dar uma dura naquele homem e dizer: rapaz, não pode ver desse jeito na igreja não. Nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Vocês estão permitindo essa pessoa no vosso meio, vivendo desta forma, e vocês sabendo da situação, e vocês acoitando, escondendo isso, achando que estão escondendo de Deus. De Deus ninguém esconde nada. Tem alguém ouvindo que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus, aponta a mão para alguém. De Deus ninguém esconde nada. E no versículo de número 9, bota aí para a gente, Gabi, ele diz assim: já por carta, eu não deu tempo de chegar aí não, mas eu estou mandando uma carta. Se fosse nos dias de hoje, eu estou falando por meio do zap. Estou mandando um zap para vocês aí.
Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com o que se prostitui. Ou seja, não se mistura com essa gente não. Não se associa não com quem gosta de viver na prostituição. A igreja é santa, o povo de Deus é santo, quem nasceu de novo é santo, quem quer morar no céu é santo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não vos associeis com os que se prostituem. Ele diz, não se associa não. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Eu não estou falando para você não se associar com as pessoas do mundo no seguinte, então eu não vou trabalhar num lugar que não tenha ímpio. Não é isso? Não é isso que ele está dizendo. Então, não. Se você tiver que se separar dos prostitutos do mundo, você não vive. Você tem que ir ao mercado, você vai lidar com pessoas muito ímpias, você vai para o trabalho, para uma empresa tem ímpios, você vai para a faculdade tem ímpios, então você acaba se associando ali com aquelas pessoas no trabalho, na escola, mas não há uma associação fraternal, é uma necessidade. Mas olha o versículo 11, ele diz assim, mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Se separa, não fica andando com essa gente que anda na prostituição, não fica se associando com gente que não leva Deus a sério, que não leva a palavra de Deus a sério, que não tem quebrantamento, que acha que o pecado não tem nada a ver, que acha que a prostituição não tem nada a ver. Se separa, crente, porque quem nasceu de novo quer se separar para Deus. Então ele está dizendo, essa palavra dura, né? Não é à toa que Paulo não era muito bem visto em Corinto. Não era muito bem visto. As mensagens de Paulo eram duras. E ele está dizendo sobre exatamente isso. Então quem quer morar no céu, uma evidência, é alguém que zela pela santidade. Não significa dizer que você está num estado pleno de santidade. Pastor, então quer dizer que quem nasceu de novo não peca? Peca, só tem uma diferença, ele não tem prazer no pecado. Quem nasceu de novo quando peca, se arrepende, confessa, busca misericórdia, abre o coração, rasga a alma diante do altar de Deus, procura o pastor da igreja, de pastor, eu preciso conversar, eu estou precisando abrir meu coração, tem algo que não adianta eu confessar para Deus sozinho, eu estou precisando do auxílio do pastor da igreja, de uma orientação do Senhor. Pequei, errei, falhei, mas quero me consertar, quero me redimir. Pastor, estou disposto a assumir a disciplina se for necessário, mas eu quero ser curado, eu quero ser curada, eu quero ser sarado, eu quero ser sarada. Tem alguém ouvindo o que Deus está falando aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Então, Hebreus capítulo 13, ele fala do amor à família, no versículo 4. Aí no versículo de número 5, eu já estou partindo para o final, ele termina concluindo, dizendo assim, sejam vossos costumes sem avareza. Avareza é o amor desenfreado ao dinheiro, às coisas terrenas, materiais, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Uma característica, uma evidência de alguém que nasceu de novo, ele ama a Deus acima das coisas terrenas, ele ama a Deus acima das coisas temporais, ele ama a Deus acima de todas as coisas, ele não é dominado pela avareza, pela ganância, pelo desejo de ter cada vez mais, pelo desejo desenfreado de possuir cada vez mais. Não, quem nasceu de novo quer mais é de Deus, quer mais da presença de Deus, quer mais da unção de Deus, quer mais da graça de Deus. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus aí. É por isso que eu vou ler um texto, porque ele vai dizer assim, abre a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. Não que a gente não precise do dinheiro, o dinheiro é importante, o dinheiro é necessário, mas nós não somos dominados pelo dinheiro, cobiçosos pelo dinheiro.
gananciosos por dinheiro. Por isso que Paulo escreve, eu acho lindo, Fernando, esse texto de 1 Timóteo, capítulo de número 6. Abre a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 6. Põe na tela para a gente aí, por favor, Gabriela. Olha que texto lindo, 1 Timóteo 6, versículo 6. Quem achou, diga amém. Olha o versículo de número 6, diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Piedade é vida cristã, piedade é vida com Deus, e a vida com Deus com contentamento é um grande lucro, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nós vamos partir, e no dia que a gente partir, nós não levaremos nada. Tem gente se matando e matando por dinheiro, tem gente se matando por coisas terrenas, e quando morre, fica tudo para ir. Olha o versículo de número 8: tendo porém sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus e mulher de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência. Vai dando glória a Deus aí, irmão. A mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem a Ele só a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ah, irmão, você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Eita, palavra forte. Cuidado, que às vezes as coisas terrenas, materiais, podem nos tirar do foco. A ganância, que está tão prevalecente nesse mundo, onde as pessoas querem atropelar umas às outras, para terem mais do que já têm. A falta de contentamento. Se Deus quiser te abençoar, você vai trabalhando honestamente, sinceramente, priorizando Deus na tua vida, Deus vai acrescentando, Deus vai abençoando, Deus vai te honrando. Se Deus quiser, Deus te coloca num posto mais avançado nesta empresa. Deus tem poder para isso. Fique tranquilo, só sirva a Ele com um coração puro, com um coração sincero. Não deixa as ganâncias desse mundo tomar conta do teu coração. Não deixa com que as altivezes desse mundo tome conta de você. Tem crente sonhando em ser rico, querendo ser milionário. Não precisa disso, você já é rico. Jesus já te fez rico. A Bíblia diz que Ele se tornou pobre para nos fazer rico. Nós já somos ricos em Jesus. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Você já é rico. Você já tem riquezas incalculáveis sobre a tua vida. O Espírito de Deus está sobre você. Você tem um tesouro incalculável, e esse tesouro foi colocado em vaso de barro. É na tua vida. Deus depositou algo valioso, que é a sua presença. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Dia que o diabo aparecer para você, quer ficar rico, você diz: eu já sou rico, Satanás. Porque um dos convites de Satanás para Jesus foi esse. Está vendo todos os reinos? Tudo isso te dou, riqueza, se prostrado me adorares. Aí Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito:
somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Oh, aleluia. Então, irmã Tainá, uma das evidências de alguém que nasceu de novo é esse desapego ao dinheiro. Quer saber quem nasceu de novo? Quem nasceu de novo não tem dificuldade com relação ao dízimo. Ele não está preso ao dinheiro. Aquele valor ali não manipula ele. Ele sabe o que pertence a ele e o que pertence a Deus. O dinheiro não controla a sua vida, é ele que controla o dinheiro. Eu lembro que quando eu comecei a dirigir os caminhões velhos do meu pai, ele me ensinando, ele diz: meu filho, o caminhão é grande, mas mesmo ele sendo grande, você não deixa ele te dominar, é você que vai dominá-lo. Alguém pode dizer: eu nasci de novo, mas com relação a dinheiro, já se desprendeu? Tem dificuldades de entregar o dízimo do Senhor? Não me venha dizer que alguém nasceu de novo se ele ainda continua preso às coisas terrenas. Quem nasceu de novo se desapega. Pastor, me dê uma prova bíblica. Zaqueu tinha dinheiro. Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus. Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu fez um banquete. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a murmurar que ele estava na casa de um publicano. Aí Zaqueu parou tudo e disse: eu quero contar algo. Senhor, a partir de hoje, se eu defraudei alguém, eu quero restituir essa pessoa. Vou pegar metade dos meus bens e vou dar para os pobres. Zaqueu está se desprendendo daquilo que dominava ele. Aí Jesus disse: hoje chegou a salvação a esta casa. E o que evidenciou que chegou a salvação? Ele se desprendeu daquilo que mais prendia ele, o dinheiro. Fulano nasceu de novo. Se ele se desprendeu, se ele fez essa declaração de Zaqueu: quero dar o dízimo, quero entregar a oferta, quero contribuir para o reino. O que é isso? Nasceu de novo. Nasceu de novo. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando aqui? Ele não está preso às coisas terrenas. Ele não está preso ao materialismo, ao vil metal. Ele não está preso às coisas dessa vida. Não está. E eu encerro com uma palavra de alguém que nasceu de novo, que aprendeu a viver com Deus. Filipenses, eu encerro. Capítulo 4. Meu Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz: olha, eu já aprendi. Se ele me abençoar, amém. Se eu tiver com abundância, glória a Deus. Se os recursos forem encurtando, glória a Deus. Se a porta está aberta, glória a Deus. Se ela se fecha, glória a Deus. Tem gente que diz assim: não, pastor,
eu não sou dizimista porque eu tenho vergonha de dar o meu dízimo, porque é tão pouquinho. Mas no dia que Deus me der um salário maior, você dizime. Se você não é fiel no pouco, se você não consegue entregar este pouco que Deus te dá, como que Deus vai te colocar no muito? Se alguém tem dificuldade de entregar 100 reais de dízimo, como vai entregar 10 mil de dízimo? Nunca. Diga para alguém que está ao seu lado, seja fiel no pouco. Oh, aleluia. Não parece não, irmão, mas isso evidencia que a gente é crente, evidencia que a gente nasceu de novo. Em outro tempo nós usávamos não, mas agora o meu temor a Deus faz com que eu separe algo para Deus. Isso é do Senhor. Ah, meu Deus. Oh, aleluia. Eu não me esqueço de uma senhora que aceitou Jesus na nossa igreja. Ficou pouco tempo conosco, Jesus recolheu ela. E nós fizemos o culto fúnebre dela. Tão boazinha, um amor de pessoa. Em pouco tempo, batizamos ela. Eu lembro que um familiar me procurou, disse: pastor, achei isso aqui dentro da gaveta da minha avó. E o que era? O dízimo. Ela recebeu da sua aposentadoria, separou, botou dentro da gaveta, mas não deu tempo de entregar. Jesus levou ela. Aí o neto pegou e disse: não, isso aqui é do Senhor. Levou na igreja e disse: pastor, está aqui. Ela não conseguiu vir no culto. Jesus agora ela está no culto no céu, mas ela deixou separadinho. Oh, aleluia. Por isso que a gente encerra com Hebreus 13. Ei, meu Deus do céu, quem aqui nasceu de novo? Quem aqui nasceu de novo? Está vendo que nascer de novo é muito mais do que trocar de roupa? Tem muita gente dizendo que nasceu de novo porque trocou de roupa, porque houve uma mudança em suas vestes. Eu entendo que às vezes que essa mudança é importante com relação às nossas vestimentas. Nós ficamos mais cautelosos, mais prudentes, mais sóbrios quando nos vestimos. Eu entendo tudo isso, que uma mulher que nasceu de novo, que um homem que nasceu, não se veste mais como se vestia antigamente, né? de uma forma sensual, de uma forma promíscua. Não, há mudança na sua veste, mas há muito mais do que isso. Quem nasceu de novo tem mudança de comportamento. Quem nasceu de novo se torna um homem melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, uma filha melhor, um filho melhor, uma mãe melhor. Oh, meu Deus, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Quem nasceu de novo fica melhor. Eu encerro Hebreus 13, 6. Não, Hebreus 13. Localizaram? Versículo 6. Vamos ler todos juntos? E assim, finalizando, e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Quem nasceu de novo, confia em Deus. Oh, aleluia. Quem nasceu de novo, entregou sua vida ao Senhor e confia que Ele está no controle de todas as coisas. Fica de pé para a gente orar ao Senhor. Pastor, vamos orar. O que a gente vai orar? Vamos orar por coisas que ainda precisam ser lapidadas em nós. Nós aqui nascemos de novo, mas nós estamos como um barro na mão do oleiro, e ele está dando forma a este vaso. E eu sei que existem coisas em nós que ainda precisam ser moldadas, lapidadas. Eu sei que existem coisas em nós, e o Espírito Santo está aqui, e Ele pode trabalhar nisso na nossa vida hoje aqui. Eu não sei o que é na sua vida, o que é dentro de você,
coisas que ainda precisam ser moldadas, lapidadas, coisas que ainda precisam ser transformadas. Você já recebeu de Deus uma nova vida, mas você ainda traz consigo ainda coisas que precisam ser moldadas, lapidadas. Você está como Jacó, e eu também, que foi para o Val de Jaboque e disse: Senhor, enquanto tu não me abençoar, eu não te deixo. Oh Deus, eu vou lutar contigo, porque eu quero ser abençoado. Muda, Pai, muda a minha vida, muda meu caráter, muda, Senhor, trabalha no meu temperamento, Senhor. Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu queria que você orasse comigo aí onde você está, porque eu sei que não é preciso convidar ninguém para vir à frente, porque todos nós precisamos vir à frente. Então aonde você está, você vai falando com Deus: Senhor, é nesta área, é esta área que eu preciso da tua ajuda, que ainda preciso de uma mudança. Tu já fez muitas mudanças na minha vida, já experimentei muitas coisas da parte do Senhor na minha vida, muitas transformações estão sendo feitas, mas ainda existem áreas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. E eu espero você orar, você que está aqui nesta noite. Irmão, nós estamos no consultório do Doutor Jesus, na casa de Deus. É Ele que nos trata, é Ele que nos sara. Então diga para Deus em que área. Diga para Deus. Lembra quando o Bartimeu chegou próximo a Jesus? O que Jesus disse para ele? O que você quer que eu faça em você? Eu já ouvi tua oração. O que tu quer que eu faça? Qual é a deficiência? Qual o problema, meu filho? Aonde está a dificuldade? Senhor, eu quero ver. É nos olhos. Eu sou cego. Então veja, seja curado. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Tem alguém nos ouvindo? Tem alguém nos ouvindo na internet que precisa ouvir isto? Fale para Deus agora onde está a deficiência. Diga para Deus em que área da tua vida Ele precisa ainda moldar. Permita que o Espírito de Deus te toque nesta hora. Permita que o Espírito Santo de Deus molde a tua vida agora. Se é no temperamento, no comportamento, na mente, nas emoções, em que área da tua vida que você precisa confessar, que você precisa reconhecer, que necessita de uma mudança. Fale com Deus agora, irmão. Fale com Deus. Eu estou aguardando. Enquanto nós estamos fazendo isso, o Espírito Santo está agindo aqui. Oh meu Deus. Se você tem falhado como esposo, se você tem falhado como pai, se você tem falhado como esposa, como mãe, se você tem falhado como filho, como filha, fale com Deus agora. Você vai morar no céu, você não pode ir desse jeito. Fale com Deus: Senhor, eu quero que tu venha trabalhar em mim nessa área. Se existem coisas em você que precisam ser lapidadas por Deus, se existem coisas dentro de você que ainda não foram trabalhadas, coisas que você carrega dentro de você que estão te fazendo mal, e que você sabe que isso tem amargurado a tua alma, e que isto ainda precisa ser transformado, é hoje. Diga para Deus: é hoje, é aqui. Deus não precisou trazer cantor famoso, pregador famoso. A sua palavra já foi liberada, é hoje. E esta palavra pode te sarar, pode te curar. Neste culto da palavra hoje, Deus pode mudar a tua vida. Você pode sair daqui de uma pessoa diferente, transformada. Foi aquele encontro que Zaqueu teve com Jesus, num simples diálogo. Jesus curou Zaqueu, Jesus sarou Zaqueu. Ele pode te sarar hoje aqui. Faz a oração, Fer. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por essa palavra, Pai, maravilhosa para as nossas vidas, Senhor. Como um vaso, Pai, nas mãos do olheiro, Pai, somos cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. E Tu tens liberdade, porque nós estamos com o nosso coração quebrantado e contrito diante do Senhor, para que o Senhor, Pai, faça um vaso novo se for preciso, Pai. Que o Senhor modele, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Que o Senhor faça de nós, Pai, vasos de honra na Tua casa, Senhor. Tudo aquilo que desagrada a Ti, Pai, nesta noite, que seja removido das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos lave, Deus, nos purifique com o Teu sangue. Coloque, Pai, as coisas no seu devido lugar. Retira tudo aquilo, Pai, que desagrada ao Senhor, que entristece o Teu Espírito Santo.
Muda, Pai, nosso interior. Faça essa mudança, Pai. Nós estamos com o nosso coração aberto para Ti nesta noite, para que o Teu Espírito trabalhe dentro de nós, de cada um de nós, Pai, porque cada um de nós precisamos de um trabalhar diferente da parte do Senhor nesta noite. Te louvamos, te agradecemos por esta palavra. Ela não foi em vão, ela não é em vão na nossa vida, e nós cremos, Pai, que esta palavra está fazendo maravilhas em nossas vidas nessa noite. Te agradecemos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus? Quem foi abençoado por essa palavra, diga glória a Deus. Estenda as tuas mãos com o grande amor de Deus, nosso eterno Pai. A graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja, que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor. Que você tenha uma noite muito abençoada por Jesus.